Errei, criptomaníacos! Acontece. Acabei sendo pego na armadilha, na bull trap, armadilha para touros. Assim como o relatório da Bloomberg, eu acreditava que o Bitcoin estava tendo ali um descolamento do mercado tradicional, deixando de ser enxergado como um ativo de risco. Mas não foi o que aconteceu. Tivemos ali uma leve subida, mesmo com o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, para na sequência, depois de todo mundo comprar, se alavancar, o mercado derrubar o preço com tudo, uma queda de quase 10% aí nos últimos dias. E aí fica a pergunta, será que eu fui estopado, vendi meus bitcoins? E mais do que isso, até onde vai essa queda? Nós sabemos qual é o limite do mercado, porque existem empresas muito grandes como a MicroStrategy que possuem um limite de preço onde seriam obrigadas a vender. E a MicroStrategy não pode vender seus bitcoins. Então esse é o último suporte do mercado. Que preço é esse? Bom, vamos lá, pessoal. O que aconteceu que levou a esse erro, né? Esse bull trap, essa armadilha que eu caí no vídeo anterior? Vocês viram aqui este gráfico. Este gráfico aqui é o índice ligado ao dólar americano, mede aí o valor do dólar contra uma cesta de moedas estrangeiras. E eu falei para vocês o seguinte, sempre que esse índice bate aqui nesta área vermelha, nessa resistência, inicia-se uma bull run do Bitcoin. Mas eu alertei para vocês o seguinte, dessa vez, ao contrário das anteriores, né, onde bate nessa região e o dólar começa a perder valor, o dólar continuaria se valorizando. Porque a taxa de juros nos Estados Unidos está subindo, isso atrai dólar do resto do mundo para os Estados Unidos. A escassez de dólar no mercado faz com que o valor dele suba. E isso efetivamente aconteceu. Vou dar um zoom aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Tá aqui, ó. Tivemos essa queda do dólar aqui, estava aqui no dia que eu fiz o vídeo, né? Esta vela vermelha, mas eu falei, o dólar vai voltar a valorizar. Mas eu acho que vai acontecer um descolamento do Bitcoin com o restante do mercado, das ações e tal, e o Bitcoin vai continuar subindo mesmo com esse aumento no valor do dólar. E é aí que eu me enganei. O dólar voltou a subir, um acerto para mim, mas o Bitcoin caiu, assim como todo o resto do mercado. Então, não houve o descolamento que eu esperava e isso explica o meu erro. Como a matéria do Livecoins explica, Bitcoin reage a anúncio do Fed e registra queda de 10%. Isso não aconteceu imediatamente, né? Na hora que o Fed anunciou o aumento da taxa de juros, o Bitcoin subiu, mas era uma armadilha, como eu comentei, e agora ele registrou uma queda aí de cerca de 10%. Essa matéria serve para assustar a gente, porque comenta aqui que pode ser o verdadeiro início do chamado inverno das criptomoedas, e realmente pode ser, como a gente vai ver ao longo desse vídeo, e fala que teve início simultaneamente com a abertura das bolsas dos Estados Unidos, uma correlação entre os mercados cripto e de ações. E olha aqui como fica evidente. Este gráfico de cima é o mercado de ações, então tem esse gap aqui porque o mercado de ações fecha, né? Abriu o mercado de ações, desabou com força e olha aqui embaixo o gráfico do Bitcoin, mostrando que exatamente no mesmo momento que as ações desabaram, as criptomoedas, né, o Bitcoin, também desabou. Então, aquele distanciamento, descasamento entre os mercados que eu esperava ainda não aconteceu. Vai acontecer eventualmente, tá, pessoal? Uma hora o mercado vai se dar conta disso, mas não foi agora e a gente está sofrendo assim como todos os outros mercados. E a matéria finaliza aqui falando que as altcoins também tiveram a mesma queda, né? Então esse índice aqui da FTX, que tem 10 altcoins, desabou da mesma forma. E falam aqui que pode ser um bom momento para acumular mais satoshis com a estratégia DCA, que é aquela estratégia de você comprar um pouquinho de Bitcoin por semana ou um pouquinho por mês, fazendo um preço médio nesse patamar mais baixo. Então você vai fazer um preço médio nos 37, 35 ou nos 30 mil dólares, que é um preço muito mais interessante do que comprar lá no topo. Quando o mercado se recuperar e voltar a subir, você tem muito mais chance de se dar bem. Mas claro que você não quer comprar com a tendência de queda, vai que o preço continua caindo. E é isso que a gente vai analisar agora. Qual é o último suporte desse mercado? E essa próxima matéria dá uma dica que poucas pessoas pegaram. MicroStrategy revela patamar de preço que a obrigaria a vender seus bitcoins. MicroStrategy, a empresa do Michael Saylor, é a empresa que mais tem Bitcoin no mercado. Eles têm muito Bitcoin. E ele sempre comentou que jamais venderá seus bitcoins. O problema é que o último relatório da empresa mostra um patamar onde eles serão obrigados a vender
Bitcoin. E isso é muito preocupante, inclusive para a imagem da empresa. Então, não pode chegar nesse valor. Eles precisam fazer um esforço, quem sabe até manipulando o mercado, junto com outras empresas, para evitar esse patamar que seria catastrófico para a imagem da empresa e até do próprio Michael Saylor, que disse que não venderia seus Bitcoins. E que preço é esse? Esse é o ponto importante, pessoal. Aqui na matéria, vocês vão entender primeiro que não seria a venda de todos os Bitcoins da empresa, somente uma pequena fração do total, que foi obtida por meio de empréstimos, mas ainda assim é algo relevante. Então, o preço médio pago pela MicroStrategy foi na casa dos $30 mil. Então, não estamos muito distantes do preço médio que eles pagaram, né? Agora nós estamos em 35, 36 mil dólares. E como parte dos Bitcoins foi obtida por meio de empréstimo, atingindo um determinado valor de mercado, existirá chamada de margem, ou seja, eles serão obrigados a vender Bitcoin. E segundo o diretor financeiro da empresa, o Bitcoin precisaria cair pela metade, atingindo um valor de cerca de $21 mil antes da MicroStrategy ter uma chamada de margem. Então seria uma queda muito feia, né? Estamos falando de cair aí quase pela metade do valor atual, atingir $21 mil para dar esse problema para a empresa, e é claro que a empresa não quer que isso aconteça, ela vai fazer o que puder para evitar isso. 74% dos Bitcoins da MicroStrategy foram comprados sem empréstimo, então isso não precisa ser vendido e não será vendido. Nós estamos falando aqui somente de um percentual de 26%. Esse é o total de Bitcoins que eles seriam obrigados a vender caso o Bitcoin caia para $21 mil. E é por isso que eu acho que não vai cair abaixo disso. $21 mil seria o limite de mercado. Na verdade, se cair abaixo disso, a tendência é que caia muito mais, porque a MicroStrategy venderia no mercado, reforçando aí a pressão vendedora e o preço desabaria, que seria uma tragédia total, inclusive para a própria MicroStrategy. Então, eles não podem deixar isso acontecer. E é por isso que eu estou trazendo esse valor para vocês, porque eu entendo ser o último suporte do mercado. E o Michael Saylor, como sempre, segue confiante. Ele disse, vamos trabalhar para aumentar nossas participações em Bitcoin ao longo do tempo crescentemente. Então, não estamos negociando Bitcoin, não estamos vendendo Bitcoin, estamos segurando o Bitcoin. Ele está holdando, né? Fazendo o famoso hold de Bitcoin. Eu também, a maior parte dos meus Bitcoins fica em hold e eu não faço trade, tá? Minha parcela de trade é desse tamaninho e é essa parcela de trade que eu tive problema recentemente agora com essa queda do mercado aí, onde vocês verão que eu fui estopado. Para vocês entenderem melhor isso, eu vou abrir aqui o gráfico semanal, que vocês já estão acostumados, onde nós tínhamos um canal de alta no gráfico semanal, que vem sendo respeitado há bastante tempo, desde janeiro de 2021, e agora não está sendo mais respeitado. Tivemos aqui uma queda abaixo desse canal e também desse canal mais estreito aqui, que mostrava para a gente que teríamos um forte movimento de preço no Bitcoin. E ele está acontecendo, né? Infelizmente, para baixo, como podia acontecer, né? Como eu falava para vocês, as bandas de Bollinger não informam para a gente em que direção vai ser a pancada, somente que vai acontecer uma pancada e ela veio, infelizmente, para baixo, rompendo aqui o nosso... Opa, ficou ruim isso aqui, hein? Rompendo aqui o nosso canal de alta, né? Rompeu para baixo, e também esse canal mais estreito aqui de baixa volatilidade. Agora a volatilidade aumentou e tivemos esse rompimento por baixo. O que está segurando o preço é essa linha amarela. Que linha é essa, Guilherme? Esta linha é a média móvel de 100 semanas, tá? Ela está segurando o preço, ela serve como suporte diversas vezes aqui na história, vocês vão ver, por exemplo, nesse momento aqui ela segurando o preço, mas em caso de rompimento desta média móvel, que está exatamente onde está o preço agora, né? Ao redor aí dos $36 mil, se fechar a semana abaixo dela, a tendência histórica é o preço desabar até a linha vermelha, que é o último suporte de mercado, a média móvel de 200 semanas. Então, olha só como foi aqui o ponto mais baixo do inverno cripto lá do ciclo de 2017, né? Então desabou, e aqui, neste momento, em dezembro de 2018, foi o ponto mais baixo. E também foi o ponto mais baixo atingido durante a pandemia. Naquele março de 2020, o preço parou, foi justamente sobre essa linha vermelha, né? Eu estou falando fechamento semanal, tá, pessoal? Porque o preço vai lá embaixo, mas ele fecha na linha vermelha. Então, ela sempre foi aqui fundo de mercado. Vocês vão ver a mesma coisa acontecendo aqui para trás no ciclo de 2013, tá? É sempre o fundo do poço. E isso pode acontecer caso a gente tenha um rompimento dessa linha amarela da média de 100 semanas.
Mas eu quero que vocês observem uma coisa interessante. No caso do rompimento da média móvel de 100, essa linha amarela, eu falei para vocês que o preço deve vir até a linha vermelha, que é a média móvel de 200. E onde está posicionada a média móvel de 200? Vamos verificar aqui. Ela está nos 21.700 dólares, logo acima do que a MicroStrategy colocou como limite. Ou seja, o limite da MicroStrategy é o limite histórico do mercado, a média móvel de 200 semanas. Tá? Então, as duas coisas estão no mesmo valor e o mercado inteiro se baseia nisso. Um rompimento desta linha vermelha seria algo completamente histórico. Nunca aconteceu na história. Então, todo mundo aguarda a chegada até esse ponto para recomprar. Por isso que seria completamente inesperado um rompimento dos 21 mil dólares, que é aquilo que a MicroStrategy quer evitar. Então, vamos considerar que o fundo do poço está nos 21 mil dólares, que, por sinal, é o mesmo valor que eu passei para vocês se tivesse o rompimento da bandeira de baixa no gráfico diário. E olha aqui o que aconteceu, pessoal. Rompeu aquela bandeira de baixa. Não é uma bandeira de baixa perfeita, porque ela é muito comprida aqui nessa parte da bandeira, mas houve esse rompimento, podendo gerar uma queda no tamanho dessa haste. Se você pegar a altura dessa haste e jogar para baixo, vai bater novamente nos 21 mil dólares, mesmo ponto da média móvel de 200 semanas e também o ponto limite que a MicroStrategy pode segurar. Então, todo o mercado está posicionado para um fundo do poço nos 21 mil dólares. É importante esse valor para vocês calcularem o total de prejuízo que vocês podem ter caso tudo dê errado. E no meu caso, o que aconteceu foi, a gente teve o rompimento do canal de alta no gráfico semanal, que já me faria ser estopado, mas eu fui estopado um pouco abaixo. Esse canal de alta aqui, ele foi rompido ao redor dos 38 mil dólares, mas eu só coloquei o meu stop realmente quando rompeu essa bandeira de baixa, que foi nos 37.500. Então, a minha parcelinha que eu tenho de trading de Bitcoin, eu vendi nos 37.500, o Bitcoin agora está nos 36 mil dólares. Toda a parte que eu faço hold, não importa o preço, pessoal, vou continuar comprado, tá? Mas a parcelinha de trading eu tô fora por enquanto, aguardando, quem sabe, uma queda maior para aqueles patamares que a gente falou, né? Quem sabe até ali na região dos 20 e poucos mil dólares. Eu não acho que a gente vai chegar até lá, tá? Eu acho que a gente tem alguns suportes no caminho. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês uma possibilidade. Você vai ver aqui esta linha, deixa eu apagar a bandeira para não confundir, vocês vão ver esta linha aqui embaixo, que ela mede o quê? Foi o fundo do poço aqui de janeiro de 2022, 33 mil dólares, tá? E este caixote aqui mostra uma queda de 32% desde que o Bitcoin entrou nesta tendência mais grave de queda, que é o mesmo percentual que a gente viu nos vídeos anteriores desses outros momentos de queda no gráfico, 32, 32, 32. E nas vezes anteriores, a partir deste fundo, desta linha branca que a gente tem aqui em todos os momentos, o preço voltou a subir. Então o preço poderia cair dos 36 até os 33 mil dólares, continuaríamos com uma queda ao redor de 32% e voltar a subir a partir daí. Se rompe este fundo dos 33, aí vem no fundo desse caixote, lá naquele conhecido 28 mil dólares, que a gente teve como ponto mais baixo nesse momento aqui, lá no meio de 2021. Então, vocês estão vendo aqui que temos suportes importantes antes de uma queda mais profunda até a região dos 20 e poucos mil dólares, né? 21, 22 mil dólares.